aí, pessoal, sejam novamente bem-vindos. Isso aqui é o Comics and Code. Bom, vamos então aqui para o nosso terceiro vídeo do nosso projeto aqui sobre autenticação stateful e stateless. E bom, agora a última parte que eu já quero de fato executar os projetos, eu só vou finalizar a parte aqui de quando utilizar cada abordagem. Eu comentei bastante disso nos dois últimos vídeos, tá? Mas é bom a gente reforçar aqui antes de rodar o projeto, porque é exatamente o que a gente vai ver quando a gente estiver rodando ele ali. Bom, passando rapidamente, quando utilizar então o token JWT, vou colocar aqui alguns cenários, por exemplo, eu preciso identificar qual usuário está realizando uma determinada ação no sistema nos diferentes serviços, tá? Então, assim, se você precisa saber o que um usuário está fazendo em vários serviços diferentes, qual que é o usuário que está fazendo isso, um JWT vai te auxiliar bastante. Tem várias comunicações distribuídas entre serviços. Um token JWT vai te auxiliar para você conseguir decodificar esse token em cada um desses serviços sem a necessidade de comunicações externas, tá? E eu quero ter maior performance sem me preocupar com o estresse na API por conta de técnicas de autenticação. Então assim, vamos lá, vamos colocar aquele mesmo cenário que eu falei no vídeo anterior, tá? Eu tenho aí 40 microserviços e eu não quero me preocupar de que cada vez que eu tenha que validar um token, eu chame a aplicação que gerou o token para validar para mim se está válido ou não. A técnica do JWT, então, consiste que cada um dos serviços, unitariamente, é capaz de validar o token, seja através de algum código que você vai ter desenvolvido. Você pode desenvolver uma biblioteca que você só informa qual que é a chave, e essa biblioteca já valida o token, ou você pode implementar essa lógica em código em todos eles, tá? Independente, vai ser muito rápido essa validação. Tudo é feito em código, em tempo de execução mesmo, então aqui você não tem um estado ocorrendo, você não tem uma dependência de buscar num banco de dados esse usuário para saber quando que foi gerado esse token, para ter os dados dele. Você não precisa, isso aqui é completamente um processo do zero. Informou o token, ele só chama um algoritmo e conforme no resultado do algoritmo você vai saber quem está utilizando esse token ou não. Não pretendo nunca persistir informações relativas ao usuário, apenas seu registro inicial. Essa técnica também é bem interessante, você pode salvar o mínimo de informação só para conseguir identificar alguém em um sistema. Eu preciso gerar acessos externos a outros serviços, tokens JWT geralmente auxiliam muito em comunicações externas, tá? Principalmente pela facilidade de geração e validação do token. E eu preciso com uma facilidade para manipular os dados de quem está realizando tal ação com o mínimo de impacto, né? Então, assim, preciso manipular alguns dados, porém, eu não quero impactar outros serviços. Então, com esse token, você vai ter um pouco mais de facilidade, porque a lógica vai ser sempre replicada no mesmo lugar. E agora, quando utilizar um token opaco, né, numa autenticação stateful? Eu preciso ter total controle dos acessos dos meus usuários, principalmente definir hierarquia de acessos. O que significa isso? Imagina um sistema de vendas, que eu já trabalhei num desse, a gente tem os vendedores, coordenadores, gerentes, diretores, e a gente tem essa questão de hierarquia. O vendedor, ele não pode ver o dado de um outro vendedor, tipo quanto que o cara está vendendo, ele não pode saber quanto está faturando, ele só pode ver o que ele está vendendo. Aí ele tem o coordenador dele, que o coordenador, sei lá, ele está coordenando 10 vendedores, ele consegue ver tudo que está acontecendo com os 10 vendedores, mas ele não consegue ver os dados de quem está acima dele, por exemplo, o gerente. Já o gerente, às vezes, ele tem, sei lá, 4 coordenadores, que cada coordenador tenha 10 vendedores. Então, assim, esse gerente tem que saber o que está acontecendo em toda a operação, e a gente também tem o diretor que consegue ter a visão macro de tudo que está acontecendo. Então, assim, percebe que aqui a gente tem uma hierarquia de permissões. Caso você precise ter esse controle de acessos, cara, se tivesse um JWT, eu já trabalhei num sistema JWT que tinha mais de 300 permissões dentro do JWT. Um tokenzão desse tamanho, o navegador ficava bugado de tanta coisa. Já aconteceu de ter lentidão por conta do tamanho do token no navegador e da comunicação dele nos serviços, tá? Já aconteceu uma vez, eu já presenciei uma vez uma situação em que o header da aplicação ficou tão grande que o servidor não estava aceitando, né? E não tinha como a gente mudar a estrutura da arquitetura de autenticação que já estava implementada em vários sistemas, a gente teve que aumentar o tamanho ali permitido num header, tá? Que era muito grande, era tipo, vocês terem uma noção, mais de 12 mil caracteres. Então, assim, nesse caso, um token opaco, ele vai só guardar o ID do usuário, o ID está no banco de dados, você vai conseguir validar ali e buscar todo mundo que está, todas as permissões que estão referentes a esse ID de usuário. Então, ali você tem uma facilidade com isso, você vai dar uma resposta com base no token informado. Então, e sempre que eu preciso, sempre que necessário, eu preciso deslogar um usuário. Essa é uma funcionalidade muito legal do token opaco, que a gente não tem no JWT por meios respeitando assim, a arquitetura, né? Então a gente não vai conseguir, de fato, deslogar um usuário sem quebrar o conceito do stateless, então isso aqui é uma coisa muito interessante do token opaco. A minha aplicação é centralizada, tem apenas um back-end e um front-end se comunicando, sem serviços distribuídos e sem integrações terceiras.
Estou desenvolvendo uma aplicação para acesso interno dos funcionários pré-definido que cada um poderá acessar nos sistemas internos da organização. Todos eles são exemplos muito legais aí de utilização de um token opaco, e com o JWT talvez só fizesse você ter dor de cabeça conforme for crescendo. No começo, o JWT e o opaco ia parecer idêntico, sabe? O uso e tal. Conforme isso fosse escalando uma quantidade muito grande de usuários, aí sim você ia começar a perceber o tamanho do problema que pode se tornar mais para frente. Questões muito discutidas na comunidade, então. Validar a autenticação em cada request via endpoint, que é stateful, ou na própria aplicação, que é a maneira stateless, né? Isso aqui são questões que eu coloquei aqui tanto no curso quanto aqui nesse slide que eu estou passando para vocês, porque não existe uma resposta correta de sim ou não, tá? São apenas cenários e cenários que a gente tem, e muita discussão de pessoas que acham que um jeito que deve ser sempre seguido ou outro, mas a gente sabe que depende, né? Então, quem deve assumir a responsabilidade de verificar os credenciais do token? Cada aplicação individual, ou uma biblioteca que é criada para isso, ou a própria API ou serviço de autenticação. Controle de sessão, login e acessos com JWT. É possível, mesmo que parcialmente? Então, assim, sem quebrar o conceito da arquitetura stateless, é possível a gente ter esse controle? É muito difícil a gente conseguir fazer isso sem consultar dados históricos, né? Então, são questões discutidas, tá? Vemos muitas pessoas implementando block lists com JWT, eu já fiz isso, tá? Para bloquear alguma ação. Isso não estaria quebrando o conceito do stateless? Nesse caso, por que utilizar o JWT? Tem uma aplicação distribuída que a cada request valida o token na API de autenticação. Terei problemas por isso? Estou oferindo o conceito do REST? Cara, isso aqui tudo são questões muito legais. Essa primeira aqui, por exemplo. Às vezes você já está trabalhando numa arquitetura que já foi desenvolvida inteira com JWT, tem vários serviços, e aconteceu uma situação, um imprevisto em um serviço lá, sei lá, uma questão de segurança, que você vai ter que validar se aquele JWT pode ou não verificar o acesso. Você está quebrando o conceito do stateless. Mas você está vendo que, nesse caso, é melhor que você quebre o conceito e garanta essa segurança nesse cenário específico, do que falar, não, eu vou deixar essa brecha de segurança nesse serviço porque eu quero seguir à risca a arquitetura. Não é exatamente assim que funcionam as coisas, né? Então a gente sabe que nem todos os momentos a gente vai conseguir seguir à risca. Tem muita gente que utiliza blocklist no JWT. Se você faz isso em todos os microserviços, daí está muito errado. Mas um microserviço ou outro fazer isso, você fere o conceito do stateless, mas toda a arquitetura está funcionando dessa maneira. Toda a distribuição dos tokens está feita de maneira correta. Então eu não veria um problema com isso, tá? Mas é uma questão de debate bem interessante. Tem uma aplicação distribuída e a cada request valida o token na API de autenticação. Tem problemas? Temos aí a questão que a gente falou da aplicação distribuída, né? Aplicação aí com problemas de escalabilidade. Está oferindo ou não o conceito do REST? Também é bastante debatível esse conceito, né? Quando que o conceito do REST vai estar sendo respeitado ou não? Então, assim, tudo isso que eu trouxe para vocês não é para falar o que eu acho que é certo e errado. Também eu não sou ninguém para falar se isso é o certo ou se isso é errado, tá? Mas são questões bastante debatidas aí por pessoas na comunidade tecnológica que eu acho bastante interessante, tá? Resumindo, então, existe um jeito melhor ou mais correto? Não. Existe apenas o que vai te atender no momento de maneira mais segura, performática e de fácil manutenção. Não vai escrever um código ilegível que vai ficar difícil, tá? Aqui tem várias referências para todos esses tipos de discussões, todos esses conceitos teóricos que eu acabei colocando no curso também. E, bom, vamos lá pro código. Bom, pessoal, podem então clonar o repositório que eu passei aqui para vocês no link, tá? Que é esse repositório aqui. Vocês podem dar um git clone nele aí, beleza? Para fazer isso aqui, vem aqui em code, git clone e faz isso em algum diretório, você vai ter aqui todo o conteúdo desse repositório. A primeira coisa que você vai ter que fazer, antes de tudo, é rodar esse arquivo build.py. Eu já fiz um projeto aqui no canal especificando por que eu tenho esse arquivo aqui nesse curso. Eu ensinei a fazer esse arquivo, mas eu vou estar deixando aqui na descrição e aqui em cima também o link para vocês fazerem. Pode rodar esse cara aqui, você precisa ter o Python instalado na sua máquina. Python build.py. O que ele vai fazer então? Ele vai realizar o build de todas as 4 aplicações aqui que eu estou fazendo. Basicamente, esse exemplo é o seguinte, olha, podem abrir com o IntelliJ esse diretório stateless, tá? Eu já abri aqui no meu, vocês podem ver, vou fechar tudo aqui, você vai ter esses 2 diretórios, ele vai ter que carregar todas as dependências do Maven e coisas do tipo, mas com esse script que eu passei para vocês, a aplicação já vai estar subindo, as 4 na verdade, tá? Ele também pode abrir como esse diretório stateful como um outro projeto aqui no IntelliJ. Eu também já fiz isso aqui. Vocês podem ver que está tudo aqui certinho. Eu vou mostrar aqui como é que isso está funcionando na prática, tá? A implementação disso aqui e tudo mais. No arquitetura stateless, eu implementei com Java e com Spring Boot 3.0. Estou utilizando aqui um PostgreSQL, beleza? Olha, para ser a nossa aplicação de ter nossos dados de autenticação. Coloquei aqui meu
Usuário e senha é victor.nexoli123456, tá? A senha é bem simplesona, isso aqui é só para testes. Então, como é que vai funcionar aqui? Essa aplicação stateless, ela basicamente, toda vez que eu mando uma requisição para ela vai aqui em barra login, ó, API barra alpha barra login, ele vai receber essa requisição, que eu vou passar basicamente o nome e a senha. Ele vai fazer o login como? Ele vai verificar se existe no banco de dados aquele usuário. Se não tiver, ele vai lançar um erro aqui, ó, usuário não encontrado, e ele vai validar a senha. A senha, então, ele vai... Eu chamei um outro método aqui, olha, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se essa senha existe, se não existir, vai lançar que a senha está incorreta. Por fim, ele vai chamar essa JWT Service. Esse cara aqui que faz a magia. Basicamente, olha, vocês podem ver o seguinte, aqui no nosso application YML, eu configuro qual que é a nossa key, o nosso segredo, que é a nossa chave que vai assinar o nosso JWT. No meu caso, é essa aqui. O usuário nunca vai precisar mandar isso aqui fica só dentro da aplicação, mas é através dessa chave que ele valida um token que eu estou passando aqui. Vocês podem ver que aqui, olha, a própria biblioteca do JWT já monta pra gente essas informações de expiração, de quem que pertence esses dados e várias outras questões. E também a gente tem um método aqui para validar o token, caso você queira validar nessa própria aplicação, mas não tenha necessidade, beleza? Pode rodar então, depois que você executou esse script aqui, olha, ele vai subir todas as aplicações e vai criar um Docker Compose, né? Ele vai rodar um Docker Compose com todos os bancos de dados necessários e a aplicação vai estar disponível localhost 8080/swaggerui.html. Olha que legal. Vamos acessar já a aplicação. Aqui nessa arquitetura a gente vai ter também o stateless, né? NAPI, que isso aqui basicamente é uma outra aplicação que ela representa um serviço qualquer que ele vai receber o token de acesso. A gente registra nele qual que é a nossa chave, olha, tá vendo? Igual a gente fez na outra aplicação, essa aqui é a aplicação que gera o token, essa só valida, então eu informo para ele qual que é a chave. Aqui, olha, eu vou ter também uma JWT Service que tem apenas como objetivo receber um token. Ele vai chamar essa biblioteca do JWT passando a nossa chave, que ele está pegando aqui, olha, esse app.token.secretKey, ele está pegando daqui, app.token.secretKey. Basicamente, recebeu o token, ele vai tentar, ele vai chegar aqui, ó, get claims então são os credenciais. Eu vou chamar a biblioteca do JWT, eu vou setar a nossa assinatura, que é essa secret key, então. Nesse microserviço, eu falei, a minha chave tem que ser idêntica à chave que eu estou colocando para gerar o token, tá? Porque senão já vai dar inconsistência, ele não vai conseguir validar o token. Com isso, então, eu só vou chamar esse método pronto, já vem pronto isso na biblioteca do JWT, eu só chamo ele, passando esses dados, e ele vai validar para a gente se esse token está válido ou não, e a gente vai conseguir verificar então. Olha que legal. Aqui então, API barra login, eu vou mandar uma requisição, olha, então era victor.negrisoli, e aqui a senha era 123456, mandei essa requisição. O nosso servidor, ele conseguiu gerar um token de JWT com sucesso. Vamos abrir o site jwt.io, você consegue até validar os dados de credenciais do token através desse site, olha. Então eu estou utilizando o algoritmo HS512, no header dele, eu tenho aqui, olha, o ID1, username victor.negrisoli, tempo de expiração aqui, vocês podem ver que ele está dando aí para o dia 23, que é o dia seguinte, eu coloquei para expirar em 24 horas, e aqui embaixo alguns dados do HMAQSH 512, que é nosso algoritmo que a gente está utilizando com a nossa chave. Beleza, estou com esse token aqui, eu consigo validar ele? Consigo, eu tenho outro endpoint aqui para validar o token. Isso aqui é por puro diversão que eu coloquei esse método aqui, tá? Olha, eu mandei aqui, deu 200 minha resposta, ele devolveu o próprio token. Eu só coloquei esse método aqui para conseguir para validar mesmo, mas eu não preciso do método de validação nesse sistema. Agora vamos acessar o nosso localhost 8081, que é a nossa segunda aplicação, /swaggerui.html também. Opa, faltou o ponto aqui. Agora, essa aqui é uma outra aplicação aleatória, é como se fosse um outro microserviço pertencente à nossa arquitetura, que a única coisa que eu tenho que fazer nele é validar se meu token está... eu quero obter aqui um recurso, tá? Ele vai pegar qualquer informação e eu vou ter que informar um token para ele como header. Esse aqui é um header, então eu vou passar um access token para ele. Esse header geralmente pode ser como authorization, eu coloquei como access token, tá? Mas não tem problema ser um nome diferente. Por padrão a gente coloca como authorization, mas eu coloquei como access token. Olha que legal, ele me devolveu a informação que eu queria, ó, deu 200, tá ok, deu a resposta certa, e ele ainda recuperou o usuário autenticado a partir desse token. Essa aplicação não se comunica com essa aplicação de maneira alguma, apenas pelo token que eu informei para ele, e pela chave
de assinatura do token, ele conseguiu dar um decode nesse token, pegar os dados ali que a gente, no caso, tem, que é o usuário 1, usuário Vitor Negrisoli. Eu consigo validar isso no banco de dados, ó, eu tenho aqui, olha, esse banco configurado no nosso PostgreSQL, select estrela from public.user, e a gente vai ver aqui os dados, ó, Vitor Negrisoli, a senha aqui no formato bcrypt, e o ID é 1, tá? Então a gente já consegue validar esse dado aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, porém para nossa aplicação que é stateful, tá? Que eu rodei nas portas 8082 e 8083. Então, localhost 8082 vai ser a nossa aplicação de autenticação stateful, tá? Olha que legal. Vamos agora passar para cá no projeto. Esse cara aqui, a parte de geração de token é bem parecido com o que eu já tinha mostrado para vocês. Aqui em login, então, ele busca no banco de dados do usuário, valida a senha, daí sim ele vai chamar esse token service que eu desenvolvi. Esse token service, então, que vai ser o cara responsável por gerar um token. O que ele faz aqui, olha? Ele gera um ID randômico, como eu falei para vocês, ele não tem uma biblioteca externa, eu gero um ID aleatório. Eu salvo esse ID dentro do Redis, eu estou utilizando o Redis aqui nesse projeto, olha. Então já tem aqui a conexão com o PostgreSQL e também a configuração para o Redis. Aqui a gente não tem uma chave, não precisa de uma chave porque é um token opaco, tá? A gente não vai recuperar dados do usuário desse token. Então salvei isso no Redis e eu consigo recuperar os dados do token também que eu salvei lá no Redis. E olha que legal, a gente tem mais uma funcionalidade bem bacana, que é o logout, né? Que lembra que a gente falou sobre a possibilidade de deslogar um usuário? Então, o logout, basicamente, eu deleto esse token do Redis e agora o usuário não vai mais conseguir validar o token, porque sempre que eu for validar esse token, ele vai me dar erro. Olha esse token /validate aqui, bem interessante o que? Esse cara, ele só existe nessa aplicação. Ele é o único responsável pela validação desse token. Então, eu vou chamar esse validate token, ele valida se existe, se foi informado, né? Depois ele valida no token service se ele existe dentro do Redis, e se ele está válido, porque além de ele existir dentro do Redis, ele tem que estar válido, né? Por exemplo, o tempo de expiração dele. Então, esse cara está fazendo exatamente isso, olha. Se os dados não estiverem vazios, eu expiro ele. Como é que eu estou fazendo a expiração? O próprio Redis, quando você insere algo nele, você consegue definir um tempo de expiração. Então você pode ver que aqui, olha, na hora de salvar o token, eu coloco assim, ó, Redis template, ops for value, .set, o nome do access token e os dados dele, no caso o ID do usuário, o username dele e tal. E aqui, olha, depois eu dou um expire at nessa chave, porque isso aqui o token é a chave, os dados do usuário são o valor. Então, eu defino a expiração como daí é que eu coloco a data, que no caso eu coloquei de 24 horas, né? Bom, vamos testar isso agora de fato ocorrendo. O que eu vou ter que fazer primeiro? Gerar os dados de login. Eu vou até copiar a mesma requisição aqui, que os dados são o mesmo, tá? Então, tryout. Ó, gerou um token de acesso, tá vendo? Agora vocês podem ver a diferença do token, né? Esse aqui era um token gigantesco, agora não, nosso token é um ID aleatório. E agora, eu até consigo, por exemplo, eu quero recuperar o usuário autenticado, eu só passo esse token, ele busca no banco de dados e me devolve quem que é o usuário. Agora vamos rodar nossa última aplicação, que é a localhost 8083, HTML. Essa aqui, então, ele é exatamente igual a essa outra aplicação aqui de N-Service. Ela basicamente representa qualquer microserviço que precise validar um token de acesso para devolver um recurso. Vou passar esse access token para cá, dei um execute nele, e olha que legal. Ele deu aqui, olha, status ok, código 200, usuário autenticado e coisas do tipo. Porém, esse cara aqui, ele tá toda hora batendo nessa aplicação. Como é que eu posso verificar isso? Você pode ver logs da aplicação, tá? Se você quiser. Então, olha, docker logs --follow. Ele chama stateful n API. Então, ó, olha aqui nos logs. Enviando requisição para o token tal. Token está válido. Ele me deu qual que foi o token. E enviando requisição para recuperar o usuário autenticado. Aqui eu faço duas requisições. Primeiro, para validar o token. Segundo, para recuperar os dados do usuário autenticado. Então, como que a gente pode verificar a nossa funcionalidade de logout, né? Olha aqui, olha, eu vou passar um token de usuário para cá. Dei o logout, né? Código 200, status ok. Agora vamos tentar de novo recuperar os dados aqui dessa API. Olha que legal. Erro 401, estou deslogado, não consigo mais acessar os recursos desse serviço porque eu desloguei meu usuário aqui. Agora vamos fazer um outro teste, né? Vamos, como eu falei para vocês lá, gerei um novo token, ele vai voltar a acessar. Agora eu vou derrubar essa aplicação aqui de autenticação. Vamos lá.
docker stop stateful auth API. Por que eu estou parando essa aplicação? Porque agora eu quero simular com vocês o que eu falei, aquele cenário que se a aplicação cair, todas as aplicações que precisam validar o token nessa arquitetura stateful também vão deixar de ter acesso. Ó, vai demorar um pouco, ele está tentando se conectar com aquela aplicação. E olha que legal, erro, o timeout de... Aqui ele colocou 5, não sei quantos nanosegundos. Mas ele bloqueou o acesso e deu 401. Por quê? Por causa que a nossa aplicação que está fora, ele só vai conseguir voltar assim que a nossa aplicação subir novamente. Então, eu subi ela ali, vamos esperar só um pouquinho, que daí a gente já vai ver esse erro que vai mudar e a gente já vai conseguir buscar esses dados naquela aplicação. Olha que legal, voltou a rodar. Vamos fazer a mesma coisa e derrubar nossa aplicação de stateless. Não deu stop. Aqui, então. Beleza, ó, você vai ver que vai começar a carregar aqui e ele não vai mais conseguir dar um fetch em nada, porque a aplicação vai estar... ela está demorando aqui porque ele já está caindo. Eu vou copiar esse token que já estava gerado. Lembra que eu falei para vocês? O token ele é independente. Então, olha, continuo acessando com sucesso. Se eu mudar algum caractere aqui no meio, deu errado, ó, invalid token. A assinatura do JWT não está dando match com a assinatura que foi colocada. Mas a partir do momento que eu passo o token correto, ele volta a conseguir acessar e recuperar o usuário com facilidade. Bom, pessoal, esse aqui é um exemplo aí demonstrando esse projeto que eu achei bem interessante para mostrar esses tipos de arquitetura, tá? Isso é bem comum a gente usar no dia a dia. E, bom, espero que vocês tenham curtido. Como eu falei para vocês, eu vou deixar o link do curso aqui também com um cupom de desconto para quem tiver interesse, tá? E muito obrigado por você assistir até aqui e até mais.